Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós vamos falar sobre o comércio, sobre as empresas comerciais de Carapicuíba, com a presença do novo presidente da Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba, o Paulo Abdu. Ele que foi eleito para o biênio 2015-2016. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui, reservar aí um horáriozinho na sua agenda para vir conversar aqui com o comerciário, que é seu colaborador lá em Carapicuíba, né, Paulo? Pois é, nós já recebemos aqui o presidente anterior, também o Vasquinho, né? Não, o Cal Souza, mas também o Vasquinho, que é diretor lá, um empresário importante, e falou a respeito aí da sua participação também, porque declinou, né, do convite para ser presidente da associação. E agora nós vamos falar um pouquinho com o novo presidente eleito, ele que é uma pessoa que vem com opiniões bem determinadas, vem aí para dar novo ar para a associação em Carapicuíba, né, o Paulo? Agora me explica, conta um pouquinho para a gente qual foi a sua trajetória no comércio, como é que você se envolveu com o comércio antes de tudo? Na verdade é coisa de família, né? Já vem dos pais da gente. Então eu cresci dentro de loja, né? Brincando dentro de loja, e na medida em que a gente foi crescendo, eu jurava de pé junto que eu jamais iria trabalhar em loja, porque eu não gostava de loja. Fui para a faculdade e, no final, acabei voltando para o comércio e estou aí no trabalho. Mas começou no comércio em Carapicuíba mesmo? Não, comecei em Santo Amaro, no Largo 13 de Maio. Em Santo Amaro. É. E quando é que você mudou aqui para a região e para Carapicuíba? Eu vim para cá no ano 2000. O ano 2000, já faz Ano aí. 2000. Na verdade, eu cheguei a sair do comércio, né? Eu fui para uma outra atividade, com agência de turismo e factoring. E aí nós tivemos alguns problemas, eu recomecei o trabalho no comércio e foi em Carapicuíba que eu comecei de novo. Mas aí hoje recomeço. Hoje você não tem loja só em Carapicuíba? Não, nós temos loja no Largo 13, temos 2 lojas em Carapicuíba, temos duas no Guarujá, uma em Santos, Francisco Morato e Franco da Rocha. Isso do recomeço para cá você foi reconstruindo? Em 7, 8 anos. Ah, que bacana. E são lojas em 14 anos. 14 anos. 7 anos foi a expansão maior. E qual é o segmento das suas lojas? Artigos infantis. De 0 a 16, mas o principal nosso é de 0 a 6 anos. Desde o enxoval até 6 anos de idade. Ok. E como é que foi o ingresso na associação empresarial, comercial empresarial? Olha, isso aí já é... Lá no Largo 13 de Maio, nós tínhamos um problema muito sério na época de marreteiros e que atrapalhava um pouco as calçadas e tudo. Então, num determinado momento, a associação comercial da época ela não se movimentava e foi criada uma associação chamada Associação dos Comerciantes do Largo 13 de Maio. E ali eu fui feito vice-presidente na época. E então eu comecei a ter gosto de articular comerciantes. Eu tenho, de repente, uma certa facilidade de entrar, de conversar e talvez até um poder de convencimento, né? Então eu conseguia trazer as pessoas, coisa que a associação comercial na época lá, que era ligada à Central de São Paulo, ela não conseguia articular. Porque o mais importante de uma entidade dessa é a representatividade. Então, quando eu vou lá falar com o prefeito, ou vou lá falar com alguma autoridade, eu represento quem? Tem que ter legitimidade, né? Eu represento quem? Então, a ponto de eu fazer algumas ligações, e essas ligações se multiplicam pelos associados, e eu colocar numa assembleia 300 pessoas, né? Em coisa de 2 horas. Então, além de ter representatividade, nós gozávamos da confiança das pessoas. E aí, quando eu cheguei, eu tenho por hábito, por exemplo, hoje eu sou associado da Associação Comercial de Franco da Rocha, de Francisco Morato, Santos, quer dizer, eu procuro... Todas as cidades onde você tem loja. Onde nós temos as lojas, a gente procura dar realmente esse suporte também, né? Ser parte da entidade.
essa consciência de mobilização é importante, né, Edson? Os sindicatos de trabalhadores conhecem bem a necessidade dessa consciência, dessa mobilização, né? Jefferson, já conversando aqui nos bastidores, né, comerciário e comerciária que está nos assistindo, a relação do SECOR, sindicatos comerciários, com as instituições, ela tem que ser fortalecida a fim de se mediar alguns conflitos e deixar claro algumas questões trabalhistas, né? A Associação Comercial de Carapicuíba é nossa parceira, o ex-presidente Cláudio Souza veio aqui no ano passado, deu sua contribuição, reforçou essa relação e agora, com muita alegria, o Paulo Boni, que foi eleito presidente, está aqui de novo no programa TV Secor, né, para reforçar esse laço de parceria entre a Associação Comercial, Secor e até vou lendo mais. Nós estamos aí com o consórcio de prefeitos da região, nós temos o Fórum de Desenvolvimento Regional junto com a Ciesp, Fiesp, a Associação Comercial de Osasco, Rotary Club, e também deixo o convite aqui para o presidente da Associação Comercial que entre aqui nesse bloco de debate junto com o nosso sindicato, junto com o Fórum de Prefeitos, para a gente poder melhorar a situação do comerciário e comerciário da cidade de Carapicuíba. Agora, para a gente falar um pouquinho da situação do comerciário, da comerciária de Carapicuíba, da situação dos lojistas, né, dos filiados da associação comercial. Quais são as suas perspectivas aí para 2015 e 2016 em Carapicuíba, aí no segmento do comércio, Paulo? Olha, não quero ser pessimista, né? Mas o mercado já está sinalizando que vai ser mais fraco, né? Porém, em relação a 2014, eu acho que nós temos até chance de ter uma performance melhor. Por quê? Porque nós já estamos preparados, né? Nós já estamos preparados e olhando o mercado de uma maneira mais fraca. Então, nós vamos tomar atitudes, né? Rumos, cortar despesa, enfim, administrar de uma maneira mais enxuta para poder passar esse período de dificuldade que está aí, né? A gente está vendo isso nas indústrias de automóvel, principalmente na autopeça, né? Porque dizem que para cada cargo, cada posto de trabalho que é perdido na autopeça, na indústria automobilística, se perdem 3 na autopeça. Porque ela não é tão mecanizada, né? A indústria automobilística ela está muito robotizada e ao contrário, a autopeça ela é muito manual. Então ela demanda mais colaboradores. E na medida que essa indústria grande para, as pequenas vão começar a parar também. E isso reflete diretamente a gente, no comércio, né? Então, é a mesma coisa que dizer o seguinte, né? Loja que está em região de safra. Se a safra é boa, o comércio vai bem, né? Vai bem, bomba. Se a safra vai mal ou não tem safra, como aconteceu ano passado, seca, geada e tudo, o comércio para, porque não tem dinheiro circulando. Né? Uma sensação de pior não deve ficar, não deve ficar. 2004 já foi um ano de apertar os cintos, o problema 2014. De 2014 é o seguinte, existiam planejamentos, investimentos feitos em 2013. Eu mesmo, eu tinha um negócio fechado e por força de contrato eu tive que executar essa obra, né? Coisa que se alguém me perguntasse, eu não aconselharia ninguém a fazer. Mas eu tive que fazer porque senão eu ia ter um prejuízo financeiro muito grande, né? Mas é um negócio que estava fechado em 2013. Então 2014 para mim foi um ano muito complicado, porque eu tive que fazer esse investimento num momento que com o pé no chão você não faria. Porque o mercado não estava para isso, né? É a mesma coisa de você semear numa terra seca. Como que você vai fazer isso? É mais ou menos o que você percebe da sensação dos outros colegas ali de comércio na região, na cidade, na região? Você sente uma tristeza. A verdade, assim, eu converso não só do comércio, em outras áreas mesmo, e você sente que o pessoal está triste, né? O empresário, de uma maneira geral, está, não diria desanimado, mas triste pelo que está acontecendo. Porque o governo federal ele sinalizou uma coisa para todo mundo, né? Todo mundo saiu investindo, buscando. Porque o empreendedor é aquele que acredita, né? O empreendedor ele não pode ter medo de arriscar e não pode ter medo de perder. Essa é a natureza de um empreendedor, né? Então, muitos investiram.
e agora estão com as empresas paradas. Ou então, por exemplo, como está acontecendo agora com a situação da energia. Né? Eu tenho uma loja, por exemplo, que a energia dela, em setembro do ano passado, ela custava mais ou menos R$ 2.300, R$ 2.500. O governo liberou como diz, as distribuidoras de energia a repassar aquilo que a presidente Dilma pôs para trás naquela época, que ela disse que ia dar o desconto para todo mundo. E, enfim, todo mundo saiu colocando ar-condicionado em loja, automatizando, enfim, fazendo uma série de coisas. E agora eu me vejo com uma energia de R$ 4.500, a mesma loja, com a mesma carga, com o mesmo consumo, é o mesmo consumo. Quer dizer, você olha na conta lá, quilowatts, eu consumi tanto, então os mesmos quilowatts estão me custando 4.000 e poucos reais, então lá quase 40% a mais, e já estão mostrando para nós que isso ainda vai aumentar mais 40%. Então a questão é como você joga isso dentro da tua despesa, não é? Você tem que adequar isso. Uma outra coisa que é muito importante, que a gente sente, é a questão dos aluguéis. Os aluguéis, em proporção aos faturamentos hoje, eles estão representando uma participação muito grande no faturamento. Então eu acho que provavelmente a gente vai ter desocupação, né? Quer dizer, lojas fechando por conta dos aluguéis. A subida aí dos aluguéis. Não é subida. Os aluguéis já vieram realmente inflacionando ao longo desse tempo, os imóveis, né? A gente percebeu isso, e os aluguéis acompanharam essa situação. Só que hoje o faturamento não comporta um aluguel do tamanho que está em determinados lugares, né? Então, uma das opções seria parar o negócio, porque é inviável. Ok. Paulo, a gente vai fazer aqui agora um rápido intervalo, mas você continua ligado no TV Secor, a gente já volta. Voltamos aqui do intervalo do TV Secor, conversando com o Paulo Abdu, que é presidente eleito da Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba. Também participa aqui conosco o Edson Bertoldo, nosso diretor do Secor. O Paulo terminou falando aí das perspectivas que não são muito boas para 2015. A mesma sensação no sindicato, o Edson, o sindicato que tem participado aí das maratonas de luta para a defesa dos direitos dos trabalhadores? Bem, Jefferson, comerciário e comerciária que nos assiste, vocês já estão percebendo que o movimento sindical está se mobilizando na questão de retirada de direitos dos trabalhadores, né, que vem junto com esse pacote de ajuste do governo, que o próprio Paulo falou aqui, né, que é uma questão da questão da energia elétrica, que era um valor e foi sinalizado pela presidenta Dilma, e hoje o mesmo quilowatt custa outro valor. Isso é custo para as empresas, né? E a gente fica muito preso na questão do trabalhador em si, em preservar o emprego dele. Imagine, R$2.000, o mesmo quilowatt, agora 4.500, o mesmo quilowatt. Então, 2.500 faz falta no caixa da empresa, isso daí pode cortar postos de trabalho dentro de qualquer segmento de negócio. Então, as centrais sindicais já se mobilizaram, a gente foi para Paulista no dia 26 de janeiro, fizemos uma movimentação, sinalizamos para a presidenta Dilma receber os presidentes das centrais sindicais, e nós estamos em luta, junto com a nossa confederação, a Contrax, em Brasília, para poder ver não somente o lado do trabalhador e da trabalhadora, mas também o lado do empresariado brasileiro, porque sem o empresariado, sem nossos empresários fortes, a gente pode sucumbir logo mais. Mas a gente tem esperança que é só um ajuste, que bons tempos vão voltar a soprar novamente. Agora, Paulo, como é que é ser presidente da Associação Comercial e Empresarial num momento desse de dificuldade? É diferente? O desafio é maior? Não, acho que não. Acho que é a mesma coisa. O trabalho é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. E o que você projeta aí durante esse período do seu mandato? Quais são os seus planos para a associação? Olha, o projeto é o seguinte, na época, na era Cláudio, nós tínhamos um objetivo que era concluir o prédio da nossa sede. E graças a Deus esse projeto já está concluído, formatado. Então agora o trabalho é buscar parcerias, né, convênios, para poder estar oferecendo para os associados alguns serviços com descontos, né, que é o que atrai. Infelizmente,
a maioria dos empresários ali, vamos dizer, de Carapicuíba, e não vou dizer nem de Carapicuíba, no geral, para ele se associar, para ele fazer parte desse grupo, ele sempre está perguntando o que eu tenho de contrapartida, que vantagem que eu vou ter. A vantagem é a seguinte, a mesma que você teria se você torce para um time de futebol. Alegria e tristeza. É a mesma. Então, eu fico triste de escutar, né, o associado falar, mas o que você me oferece? Eu te ofereço fazer parte do nosso grupo. Porque, na verdade, como o Edson falou aqui, é uma sociedade, né? Nós somos uma sociedade. Então, eles têm uma entidade organizada, nós estamos tentando ter essa sociedade organizada e nós, conversando, nós vamos conseguir resultados melhores. Porque ele administra o lado dele, eu administro o meu lado e nós vamos decidir qual é o melhor caminho, né? E no momento em que você não tem representação, você está solto. Quem que vai decidir por nós? Né? Ele no papel dele no sindicato pelos trabalhadores, nós pelo lado das empresas. Só que como ele falou, o trabalhador, o colaborador, não vai ter posto de trabalho se a empresa não existir. É verdade. Né? E se a empresa está trabalhando com força, ela vai buscar mais colaboradores, né? E vai abrir mais campo de trabalho. Do contrário, nós não vamos ter nada. Do contrário, não vamos ter nada. Então, você falar assim para mim, qual é o nosso objetivo hoje? É aumentar a base de associados, realmente, para buscar a representatividade. Eu acho que, sim, você tem que ser legítimo naquilo que você está discutindo. Então, amanhã eu sento com o Edson para discutir alguma coisa, ele sabe que eu estou representando a categoria ali. A maioria do comércio, de fato, da cidade. Exatamente. Né? Mas para mim poder fazer isso, eu tenho que ser legítimo, eu tenho que ter esse apoio dos associados, né? Não é perguntar para mim o que eu tenho em troca. Eu mesmo, eu sou associado de várias entidades e... Você descobriu na prática a importância disso naquela primeira história que você contou para a gente, de se organizar. O problema do empresário, eu vou dizer uma coisa para vocês, o problema do empresário é o seguinte, ele busca um objetivo, no momento que ele atinge o objetivo, ele se desarticula, ele não se mantém forte, ele se desarticula. Cada um tem uma prioridade, ninguém tem agenda e larga tudo. Então, por exemplo, quando nós conseguimos lá naquela época, nos anos 80, a organização, a regra para o comércio ambulante, liberando calçadas, organizando os passeios, eu cheguei a ter reuniões com o administrador regional da prefeitura com 300 pessoas e depois, quando nós tínhamos os objetivos atingidos, ia o gerente de uma loja, a caixa da outra, então tinha 3 ou 4 pessoas. Uhum. Eu perdi força. Por quê? Porque o comerciante achou que pronto, já está conquistado. E não é assim. Agora, Paulo, Carapicuíba está prestes a inaugurar um grande shopping lá. Além disso, tem toda uma obra na região central que deve mudar o cenário todo do comércio na região central. E você percebe iniciativas do poder público, mas também da iniciativa privada, que estão indicando uma consolidação assim, do caráter comercial de Carapicuíba, muito mais do que nos últimos anos. Aliás, uma vocação que parece ser de toda a região, né? Essa guinada, a região que já foi industrial, que já teve uma pujança muito grande da indústria, né? Do setor industrial, agora modificado para o comércio. Essa realidade nova do comércio de Carapicuíba, o shopping, a região central, deve impactar no crescimento da cidade, no crescimento do comércio da cidade, nos próprios planos para a associação comercial? Bom, com certeza que vai impactar, porque você tem novos espaços, o shopping vai criar um espaço, digamos assim, nobre, né, que as pessoas possam circular com ar-condicionado, com estacionamento, com segurança. Isso com certeza vai impactar, vai criar novos postos de trabalho. Não é? Agora, eu cheguei em Carapicuíba no ano 2000. Não é? E digo para você, a cidade cresceu bastante em termos comerciais. Né? Ela realmente modificou bastante. E acredito que sempre com essas mudanças, né, o anel viário, a estação, né, que é a interligação do MTU, tudo ali vai trazer mais pessoas, mas eu não sei se isso impacta no comércio. Por quê? Porque as pessoas estão passando, né? Elas vão descer de um transporte, subir no outro e vão embora. Uma coisa que eu acharia interessante, que a gente já discutiu isso na associação comercial,
seria de repente ter um shopping com a estação de trem dentro dela. Né? Que as pessoas pudessem estar vindo de São Paulo do trabalho ou descendo das cidades para São Paulo e descer na estação do shopping. Isso... Em pequena proporção, isso deve acontecer com a nova administradora lá, porque existe um comércio local ali no entorno da estação, que inclusive foi desapropriado, né? Sim, tem uma sim. demanda, inclusive, daqueles comerciantes para tentar ficar no local. Agora, há uma mudança na forma de administração ali que vai... Porque a concessionária que está fazendo a obra, pelo que o prefeito Sérgio falou, ela vai ter o direito de exploração dos espaços comerciais em detrimento da conservação de toda aquela passarela, do calçadão. Isso tudo vai ficar a cargo da construtora. Certo. Então, a contrapartida seria ela poder alugar esses espaços. Com relação aos antigos comerciantes, eu acho que, a princípio, eles deveriam ter prioridade. A questão é que o metro quadrado vai mudar, né? Então precisa ver se o aluguel que vai ser cobrado pela nova concessionária, lá administradora, se ela é compatível com a realidade comercial do indivíduo. Fica né? a dica para se tornarem sócios lá da Associação Comercial Empresarial, por para favor. aí, né, mediar esse diálogo lá com a administradora, seria um né, ponto, né? A gente poderia mediar isso. Agora, esse volume de comércio talvez não atenda à necessidade de um shopping, por exemplo, ali na região central, não alcance o tamanho de um shopping ali na região da estação. Basicamente, acho que são lojas de serviço, lanchonetes, né? essa situação. Agora, o sucesso ou não do grande shopping que vai ser inaugurado lá na Vila Dirce é uma incógnita. Para mim é. Como comerciante, eu não estou falando como presidente da associação. Eu teria receio hoje de investir, como de repente eu teria em qualquer outro shopping, né? Porque quando você olha o shopping na planta, você enxerga uma realidade. Mas fisicamente, depois que o fluxo começa a acontecer, você percebe que aquele corredor que inicialmente seria o principal, ele é um secundário. E o principal é o do outro lado. Então, normalmente, o shopping ele tem uma rotatividade nos primeiros 5 anos. Né? Uhum. Então, vão lá os que primeiro compraram, aí eles não sustentam ou não acontece a realidade, e aí eles vendem. E esse é o momento do outro empresário que resolveu apostar em esperar o tempo de amadurecimento, pagar mais caro. O chamado tempo de maturação do Exatamente. shopping. Ele vai esperar o tempo para perceber qual é o melhor ponto do shopping, a melhor área do shopping, e aí ele vai pagar o preço do dia, né? Então, o indivíduo lá comprou a R$2.000 um metro quadrado, ele vai pagar R$4.000 ou R$5.000 um metro quadrado. Agora, ali a região padece um pouco do problema que é bastante visível. Em todas as cidades da região acontece isso, mas em Carapicuíba, especialmente, até pelo crescimento rápido e talvez desordenado, né, Edson? Os acessos, ali tem o corredor da Inocêncio Seráfico, que é o principal acesso, não tem outras rotas ali, né, Edson? A gente cobrou já algumas vezes do consórcio de prefeitos a questão do acesso, que muitos consumidores eles seguem para o Shopping Tamboré, e a gente tem em Carapicuíba um bom comércio no calçadão, né, muito agradável, com preço competitivo, preço de São Paulo praticamente, e devido à falta de acesso, até a questão de estacionamento mesmo, que é escasso, o pessoal corre para o Tamboré lá e paga mais caro. Venha comprar no comércio de Carapicuíba, viu, trabalhador? Agora, ainda em relação ao comércio de Carapicuíba, esse crescimento que você verificou de 2000 para cá, desde que você chegou em Carapicuíba, você acha que ele acompanhou o crescimento da região ou foi aquém da região, maior do que o da região como um todo, Paulo? Considerando da onde ele saiu, eu acho que ele teve um crescimento maior. Eu percebo, por exemplo, na Vila Dirce, há 7 anos atrás, a minha loja lá ela tinha um faturamento X e ela perdeu para a realidade atual. Por quê? Acesso. Eu acredito muito na questão do acesso ali. Agora a loja do centro ela só vem crescendo, ela só evolui. Por quê? Porque você tem uma viabilidade maior para chegar na loja, entendeu? Então uma coisa que seria muito importante seria assim, organizar realmente esses fluxos de trânsito para que a gente possa ter mais fluxo de pessoas vindo para o comércio mesmo. Né?
Daí a importância desse diálogo com o consórcio de prefeitos, né, Edson? Que os sindicatos têm feito isso de forma bastante efetiva, através do fórum, inclusive foi criado o Fórum de Entidades Sindicais, junto com outras entidades da sociedade civil, né, Edson? Para fazer esse diálogo aí diretamente com os prefeitos. Exatamente, por isso que já fica aqui no ar o convite ao presidente Paulo Boni, Associação Comercial de Carapicuíba, participar do Fórum de Desenvolvimento Regional, que está junto, alinhado com o consórcio de prefeitos da região oeste, para a gente debater essa questão da mobilidade, na questão do fluxo, na questão do trânsito da região. E vai ter briga, Edson, entre o Sindicato dos Patrões, aí a Associação Comercial, o Sindicato, o SECOR, dos trabalhadores? Não, a ideia não é essa, né? Não, a ideia é o clima no fórum, o clima sempre de harmonia, de companheirismo, que eu falei. Nós, os trabalhadores dependem do comércio, dependem das empresas e vice-versa, então a gente cria essa harmonia para a gente ir no objetivo único, que é sempre crescer e crescer esse nosso Brasil aí que precisa tanto. Tá certo. Bom, nosso tempo infelizmente já está esgotado. Agradecer aqui a participação do Paulo, sucesso nesse biênio aí de gestão da Associação Comercial. Edson, muito obrigado pela sua participação. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato em www.secor.org.br todos os benefícios e vantagens de ser um associado. E espero que você tenha gostado aqui hoje, nós realmente inaugurando o novo cenário do programa TV Secor para dar a você, comerciário, essa informação de qualidade todas as manhãs, segundas-feiras. Eu aguardo você na próxima segunda. Até lá.